Gente, eu fiz um texto há uns dias atrás, onde faço um argumento central dizendo que a gente não pode apoiar a soberania alimentar e ao mesmo tempo apoiar a agenda de conversão do movimento vegano. O texto obviamente deu algumas repercussões, né, e o que mais me preocupa não são as repercussões assim, em termos de diálogo e de argumentações contrárias, mas é a postura da argumentação contrária que ela ataca a pessoa e não o conteúdo, né? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui desenvolvendo um pouquinho um resumo desse texto e explicando o meu posicionamento. Não estou aqui defendendo X ou Y, e o meu posicionamento é de defesa da soberania alimentar. Então, em primeiro lugar, a soberania alimentar é um conceito que foi desenvolvido pela Via Campesina, onde se defende o direito dos povos do cultivo ao alimento nutritivo de maneira agroétnico-ecológica, né, culturalmente adequada, e acesso aos meios de produção desses alimentos. Então, a definição da soberania alimentar é de que todos os povos têm direito a um alimento culturalmente adequado, né, à sua própria cultura, e aos meios de produção, e que esses alimentos sejam nutritivos e produzidos de maneira regenerativa. Até o conceito de soberania alimentar sofreu crítica de pessoas que são bem intencionadas e progressistas, mas às vezes não sabem nem de onde vem o conceito. Então, na linha central e eu estou defendendo isso, né? Eu acho que a gente não tem como defender soberania alimentar e ao mesmo tempo defender ou praticar uma agenda de conversão do ramo mais radical, mais fundamentalista do movimento vegano. Com isso, eu não sou contra o movimento vegano e também não sou contra nenhuma pessoa vegana. Agora, eu sou contra atitudes fundamentalistas e aí eu vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Então, primeiramente, o veganismo ele não é baseado em dieta. O veganismo ele é baseado na ideologia do especismo, que preconiza que os seres humanos não têm o direito de explorar, matar e escravizar outras espécies. Eu não concordo com a linha de raciocínio dessa ideologia, mas as pessoas têm direito às suas crenças, têm direito a se expressar e desenvolver raciocínios na direção que elas quiserem. No meu ponto de vista, desde que isso não tenha uma agenda hegemônica de conversão. E é por isso um pouco que eu estou aqui, né? Associado a essa questão do especismo, quase sempre a agenda de conversão traz argumentos que são nutricionais, espirituais e ecológicos. E aí eu quero abordar um pouquinho cada conceito desse, né? Depois aqui no link do vídeo eu vou deixar o artigo original. Primeiro eu queria falar da questão ambiental. Existe uma miopia no Brasil que diz que o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país majoritariamente tropical, mas dentro da área tropical brasileira a gente tem um bioma enorme que é o Cerrado, que é um bioma originalmente uma savana, que combina gramíneas com espécies arbóreas. As pessoas argumentam e criticam quando eu uso, por exemplo, a questão da pecuária como não estou falando da pecuária intensiva e não estou falando da pecuária extensiva. Estou falando de uma abordagem da pecuária regenerativa, como ela é praticada no gerenciamento holístico, onde o animal passa a ter uma função de ferramenta nos processos de restauração. Então, na questão ambiental, a gente tem vários biomas no Brasil, onde o animal pode e deve fazer parte do conjunto de ferramentas de restauração. O cerrado é um deles, o pampa é outro e a savana é outro. Então, a gente tem no mínimo esses três que compõem grande parte do Brasil. A questão do semiárido, né, e da caatinga, o cerrado e a caatinga compõem parte do semiárido brasileiro, é o mais populoso do mundo e não coincidentemente, em torno de 2/3 da área do planeta são compostas pelo semiárido. No semiárido, a noção de pousio ou de descanso da terra ou de deixar uma área se restaurar sozinha não funciona. Nesses lugares, a ciclagem da matéria orgânica ela se deu ela coevoluiu com todas as gramíneas e todas as plantas e todos os animais que pastejam e romaneiam. O romanear são os animais que comem outros tipos de planta, né, e levantam para comer, é o caso da cabra, é o caso de outros animais que tem essa prática. Bom, dentro desses ecossistemas a gente precisa entender alguns princípios ecológicos. Nos sistemas agroflorestais sucessionais, a gente cumpre o papel da megafauna. A gente pega a matéria orgânica, poda, corta, tritura e desce ela para fazer uma ciclagem biológica daquela matéria orgânica. No cerrado, na caatinga e nos pampas, a matéria orgânica que cai, todo lugar que tem gramínea,
A matéria orgânica ela não se decompõe biologicamente porque ela coevoluiu com grandes animais. As pessoas fazem uma argumentação de que no Brasil a gente não tem megafauna. No Brasil a gente não tem megafauna agora, mas até 4.000 anos atrás a gente tinha vários animais da megafauna que se extinguiram. E a minha argumentação é, nesses lugares a gente precisa de usar a megafauna que a gente tem disponível hoje para conseguir fazer a ciclagem biológica da matéria orgânica que seca. Caso contrário, a gente entra em processo de desertificação, porque as gramíneas elas não perdem suas folhas, elas começam a se sufocar, e aí as moitas vão morrendo, o espaço entre plantas vai aumentando e a gente aí está agindo nos processos de desertificação. Uma das coisas que provoca esse processo de desertificação é a pecuária extensiva, não é dela que eu estou falando. Outra coisa que provoca esses processos de desertificação é a agricultura industrial, né? Então, dentro da questão ambiental, a gente precisa entender, a gente tem ciência para isso, tem ecologistas que vêm falando disso, né? A gente tem uma genealogia, a gente tem uma linha de ecologistas brasileiros que sempre defenderam o manejo correto dos animais e a integração dos animais. A gente tem o Lutzenberger, tem a Ana Primavera, mais recentemente a gente tem o Walter Stenbock, fora do Brasil a gente tem o Miguel Altieri, prolífico, escreve muito sobre agroecologia. Ele inclusive tem algumas pesquisas onde ele argumenta que os sistemas agroecológicos que têm animais integrados chegam a ser 20 vezes mais energeticamente eficientes do que os que não têm animais, né? Tem o Pablo Titonel, que também fala sobre isso, tem o Glisman, que também fala sobre isso. Então assim, a gente tem uma plétora de pessoas escrevendo sobre agroecologia, defendendo a integração animal, né? E a gente tem um grupo radical que argumenta que é impossível. Bom, a ciência progressista agroecológica diz que é possível. E eu vou entrar um pouquinho depois nessa questão do negacionismo científico, tá? Na questão nutricional, eu coloquei no texto algumas fontes. Existe um trabalho hoje em dia muito bem feito por uma nutricionista americana, ela chama Diana Rogers, e ela está por trás de um livro que é chamado Vaca Sagrada. Esse livro está sendo lançado agora no mês de novembro, a versão filme dele, né? Onde ela desmistifica a questão da produção do alimento, especificamente falando da carne, né? E de novo, ela fala muito mal da carne industrializada, da indústria de confinamento, ela fala muito mal das questões da pecuária extensiva, que causa degradação e desertificação, mas ela defende que existem outros métodos de produção e que a gente precisa do alimento com fonte proteica saudável na nossa dieta. Especificamente falando da primeira e da segunda infância, ela é muito preocupada com essa questão de como as pessoas estão mudando a dieta das crianças e como isso pode ter um impacto, né? Existe também um outro pesquisador americano que ele chama Chris Kresser, tem um link dele também no artigo, e ele vem alertando para os perigos da falta de nutriente na dieta à base de planta. Ele fala muito bem, por exemplo, ele tem abordado muito bem a questão da biodisponibilidade dos nutrientes. É verdade que quando a gente faz comparações em termos de grama por grama, alguns alimentos têm quase tanta proteína quanto a carne, alguns têm até um pouco mais, dependendo de qual fonte proteica você está usando para comparar, mas o que nunca fica claro nessas comparações é o que ele chama, o que a nutrição chama de biodisponibilidade. Quando esses nutrientes vêm de uma fonte proteica de boa qualidade, o corpo faz muito menos esforço para absorver esses nutrientes, né? E quase nunca também, quando se faz essa comparação, esse ramo mais fundamentalista do movimento vegano nunca diz de onde vêm esses grãos e de onde vem esse alimento. E aqui o meu ponto é, não interessa se a gente está usando uma dieta onívora ou se a gente está usando uma dieta à base de plantas. A produção tem que ser agroecológica. Não adianta, e isso é uma das razões pela qual eu não apoio, é porque, via de regra, o movimento vegano, ou essa parte fundamentalista do movimento vegano, pede que as pessoas façam uma conversão ou que deixem de comer carne. A base é o especismo, mas eles sempre usam a questão ambiental, né? Por uma questão de proteção ao meio ambiente. Essa mudança, ela não resolve, porque o que resolve é a gente fazer uma transição de toda a produção, né? Que ela seja focada na segurança alimentar, na soberania alimentar, em cadeias biorregionais de produção e consumo, e dentro dessas cadeias biorregionais
que a produção seja agroetnoecológica. O etnoecológica vem no sentido de que o animal que é produzido dentro desses sistemas integrados, o planejamento de produção desse animal permite com que ele viva todo o seu ciclo de vida com os comportamentos intrínsecos daquela espécie. Então, a galinha vai expressar a galinice dela, né? Como fala o Joel Salatin, que é um produtor americano. Ela vai poder ciscar, ela vai poder comer insetos, ela vai poder comer grama, ela vai poder comer tudo. E ela vai ser criada solta. O porco a mesma coisa, vai poder chafurdar, ele vai poder ter acesso à lama, ele vai poder ter acesso a uma dieta onívora, não é a base de grãos. O gado é a mesma coisa. Peru, coelho, preá, qualquer animal que você for fazer dentro de sistemas agroetnoecológicos, o etno, o sufixo etno dessa nomenclatura, ele indica que o animal tem que ser criado de maneira a expressar suas características intrínsecas. Então, nessa questão nutricional, esses animais que são criados dessa forma, eles trazem uma nutrição, e dentro dessa abordagem, né, o animal, ele obviamente vai ser sacrificado, vai ser morto, mas a gente come todas as partes, né, e isso faz parte também de uma dieta saudável. Hoje várias pesquisas vêm apontando que a gente falta colágeno, falta cálcio, falta uma série de nutrientes que fazem parte de uma nutrição quando a gente tem que comer o animal como um todo, que a gente, como ser humano, a gente desenvolveu como espécie fazendo isso. A gente caçava um animal e comia da cabeça ao rabo, né? E a gente precisa voltar a fazer isso. Então, nessa questão nutricional, existe uma torção, existe deturpada a comparação, porque as dietas à base de planta que tem, eu desafio as pessoas a encontrarem, não existem pesquisas que comparem uma dieta à base de planta com uma dieta onívora saudável, de produtos agroecológicos, de uma carne de boa proveniência. Não existe. Então, dessa forma, sempre compara melhor a dieta à base de planta, porque ela é comparada com o que via de regra, com o que os americanos médios comem, que é comida lixo, é fast food, é McDonald's, Burger King, porcaria, né? Óleos horríveis, proteína horrível, muito carboidrato, muita farinha processada. É óbvio que você faz uma dieta à base de planta e compara com uma pessoa que comia super mal, vai sempre pontuar melhor, né? Então, nessa questão aí também tem essa torção, não está claro isso aí, né? Então, a agenda de conversão omite fatos e omite variáveis da pesquisa científica para que as pessoas não consigam entender o todo do contexto. Então, na questão espiritual, eu acho que existe um distanciamento, né? A gente evoluiu como espécie, como caçador e coletor, depois a gente teve a possibilidade da agricultura, e durante toda a nossa evolução, a produção animal ela teve integrada na produção alimentar. Apenas nos últimos 70, 100 anos, com a Revolução Verde, essa questão a gente separou, né? A gente fez uma separação da produção animal e uma separação da produção de alimentos, né? Vegetais. Isso já foi uma estratégia da própria Revolução Verde, que é um movimento que procura beneficiar as grandes corporações, né? E tirar dos pequenos agricultores a sua autonomia. Via de regra, quando você estuda agricultura, agroecologia e a história da agricultura da espécie humana, você vai ver que os animais sempre estiveram integrados e que a gente não consegue fechar ciclos de produção sem integração animal, tá? Então, nessa questão espiritual, eu acho estranho que a gente defenda que o certo é não comer animais, né? Se você pega todas as comunidades tradicionais, os líderes espirituais das comunidades tradicionais têm uma dieta onívora. As comunidades tradicionais todas têm uma dieta onívora. A via campesina, que são pessoas que trabalham no campo, têm uma vida sofrida, que precisam de muita energia para trabalhar, elas defendem que elas precisam acesso a alimentos apropriados culturalmente à vida delas. E o que é apropriado culturalmente no Brasil? Os indígenas já cultivavam milho, a gente já cultivava mandioca, a gente já comia paca, a gente já cultivava macaco. Então, assim, a fonte proteica na dieta tradicional brasileira sempre esteve presente, né? A questão do porco, no Goiás, em Minas. Então, assim, dentro do viés espiritual, eu não concordo que um distanciamento do ciclo de vida e morte é uma evolução, né? A gente tem exemplos disso. O Dalai Lama não é vegetariano, a monja Coen no Brasil não é vegetariana, nenhum pajé de tribo indígena é vegetariano, e eu não vejo nenhuma pessoa urbana que se diz evoluída espiritualmente
sendo de fato espiritualmente, porque quando você começa a comparar já mostra que essa evolução não está ali, né? Então a gente precisa parar nessa questão espiritual de criar um capital de evolução espiritual. Eu sou mais evoluído, não existe isso. Existem pessoas em evolução, e quanto mais evoluído você é, menos você julga os outros, né? E aí com isso a gente cai no especismo, que é, eu não concordo com esse argumento, porque a maneira com que o planeta complexificou a vida na sucessão dos animais, na sucessão dos ecossistemas, foi através das cadeias tróficas, das cadeias alimentares. Ninguém julga a onça por comer a paca, ninguém julga o tamanduá por comer a formiga, e ninguém julga uma micorriza por comer um nematóide. Agora a gente está sendo julgado por ocupar o nosso espaço de megafauna que evoluiu dentro da cadeia de alimentar por comer alguns animais. Não estou defendendo a produção industrializada de animal, não estou defendendo a pecuária extensiva. Estou dizendo que a gente precisa converter toda a produção de vegetal e toda a produção animal para sistemas agroétnico-ecológicos. E dentro disso, a gente tem que estar mais perto dos ciclos de vida e morte. Isso é que traz uma evolução mais consciente. Entrar em contato com a finitude é que mostra para a gente que a gente tem que viver o dia a dia na presença, né? Então, eu não concordo com essa ideia do especismo. Eu acho que ela é uma ideia que talvez distancie a gente das cadeias alimentares com as quais a gente evoluiu, né? Eu acho que ela distancia a gente de como a natureza funciona mais do que aproxima. E eu acho que talvez seja uma influência da biologia da conservação, que parte daquele pressuposto que para o ser humano ter uma boa relação com a natureza, a gente precisa não interferir com a natureza. E eu parto do princípio que a gente precisa aprender a interferir de maneira a ter impacto positivo. Então não concordo com o especismo também, né? E venho argumentando nesse sentido. Eu não sou contrário ao movimento vegano, para fechar então, não sou contrário a pessoas veganas, não é nada disso. Eu acho que cada um tem que escolher o que quer comer e que seja feliz fazendo isso. Agora, eu não, na minha opinião, ou a gente apoia a soberania alimentar, que inclui, por ser uma ideologia inclusiva, ela inclui as pessoas que acham culturalmente adequado não comer carne, ou a gente apoia uma dieta de conversão que quer que todo mundo não coma carne, que é um posicionamento hegemônico, é um posicionamento exclusivo, é um posicionamento que tenta impor aos outros uma prática baseada em um conjunto de crenças e ideologia que não faz parte da sociedade como um todo. Então, no meu ver, se a gente defende junto a soberania alimentar, a gente tem como atender todas as necessidades de todo mundo, inclusive a dos veganos. E dessa forma fica mais fácil a gente agir no conjunto de soluções, que é fazer uma transição de todos os meios de produção para que a gente possa confiar de novo no alimento, saber que a gente tem um alimento nutritivo sem veneno, saber que a gente tem água pura sem veneno e saber que as próximas gerações vão ter acesso aos meios de produção. Isso é foco na solução. Então esse é o meu posicionamento. Não vai nenhum ataque a nenhum movimento, a nenhuma pessoa específica. Vai um ataque a um ramo fundamentalista que tem uma agenda de conversão, que deturpa as comparações, né, e que faz uma linha de argumentação que, no meu ver, está enganada. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento, vou deixar o link para o texto, né, que é um esclarecimento pessoal por conta de várias críticas que eu venho recebendo por defender o uso de animais nos processos de regeneração dos ecossistemas e o papel desses animais numa agricultura que também tem essa função de regenerar os ecossistemas. Então é por isso que eu trabalho também com a inclusão de animais, não excluo de jeito nenhum as outras formas que a gente tem de produzir, mas na urgência que a gente tem hoje de mudanças climáticas, desertificação, antropoceno, que é a sexta maior extinção em massa, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem na mão. E o uso dos animais da maneira correta é uma dessas ferramentas. É por isso que eu defendo. Deixei aqui também explicado em forma de vídeo e vou deixar isso como resposta. Quando se o pessoal estiver criticando muito, eu vou mandar o texto e vou mandar o vídeo, porque assim, essa é a minha opinião pessoal. Cada um tem direito à sua, mas essa é a minha, tá? Obrigado.